tarde, amigos, donos da Bola RS desta quinta-feira no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul. Quinta-feira decisiva para o Inter na fase de grupos da Libertadores da América. É verdade, o Inter conseguiu se enredar, se atrapalhar num grupo que tem o Nacional, que é só camisa, só tem peso de camisa, um time recheado de gordinhos, o Independiente Medellín, que não é nem a primeira e nem a segunda força colombiana, e o time da Rodoviária. O Metropolitanos, time que tem menos de 15 anos, da Venezuela. País que a última vez que ganhou algo no futebol só pode ser no futebol de rua. E o Inter precisa ganhar para ficar vivo, ganhar deste Metropolitanos. E nós aqui, gaúchos, especialmente os colorados, estamos na dúvida se o Inter vai ganhar do Metropolitano. Sabe por quê? Porque o futebolzinho que o Internacional tem apresentado, com um goleiro que não sobe, um meio-campo que não marca e um time que perde todas as divididas, não é confiável. E nós estamos em dúvida se o Inter passa por esse Metropolitanos. É claro que a gente vai debater também o Grêmio, o time do Renato, para seguir uma sequência de recuperação no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense no próximo sábado. E nós temos uma enquete interativa que convida todos vocês para que participem conosco. Aí está na live do YouTube, aba Comunidades. Qual será a maior dificuldade do Inter contra o Metropolitanos? Vencer o abalo psicológico das últimas derrotas, estruturar bem a defesa e não sofrer gols, criar chances e acertar nas finalizações. Alô, Luiz Adriano. O adversário que vai jogar a vida na Libertadores da América. Aliás, eu ouvi o Tiger Junk hoje na Rádio Bandeirantes, no Atualidades Esportivas, primeira edição com o Benfica, dizendo que o Metropolitanos já meio que largou a Libertadores da América e ainda assim causa sustos no time do Internacional. Vou começar contigo, Ribeiro Neto, que eu sei que está muito atento aí no programa, né? No time do Inter, no jogo contra o Metropolitanos. E aí, Ribeiro? Eu sabe o que eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Diga. Eu acho um pouco injusto isso aí, embora seja verdade. Eu corroboro com tudo que tu falou e tal, né? Da fragilidade do adversário, coisa e tal. Só tem o seguinte, Meneghete. O Inter ganha do Metropolitanos, ao invés de vocês valorizarem, é o início de uma reação, vocês vão estar falando, mas ganhou do Metropolitanos. Aí não tem saída. Eu acho injusto isso aí. Então, eu vou dizer para você... Não deu tempo pra te vestir hoje pra vir no programa? Tu veio Cara, eu tava olhando, eu tava pensando nisso, velho. Tu veio com a camiseta do pijama que tu dormiu. Eu pensei, ele veio com a cerona, velho. Não deu tempo. Tu tá de cerola aí. Aliás, eu vou dizer que a camisa nem te favorece muito, tá? Tu veio com a parte de baixo. Não aconteceu. Não. Não ficou legal. Às vezes o cara sai de casa correndo, 11, 15, não. aquele horário JB de sair de casa e... Isso. Eu até preferi o blazer que tu usava em 2012. João Breira. Vocês podem não ter gostado da minha camiseta, embora na televisão não acho que tenha ficado tão ruim, de qualquer maneira tem explicação. Acontece que, como você sabe, é uma gaveta boa, mas eu tenho que explicar. Não, é rápida, né? Não, é que tu me atingiu, não sabe... No rim. No rim, né? Mas é merecido, né? Bom, aí é um conceito teu, entendeu? Não. Beleza. Eu vim preparado, porque isso aqui é uma roupa, assim, acessório. Entendeu? É a parte de baixo. Para o blazer. Isso. Porque eu vim preparado para fazer uma coisa e fiquei depois descobri que não precisava, entendeu? Então tá bom. Então foi por isso. Então tá, vamos ver quem Então, tá preparado então, para fazer assim, muitas coisas na Venezuela Tá, mas deixa eu- nesta quinta-feira. Esse é Agora craque. tu perdeu teu espaço para falar do teu Não, pijama. eu fui criticado abertamente. Tiger Junk, lá na Venezuela. E aí, Tiger Junk? Eu quero saber o time que o Mano vai colocar. Não me vem com o Rômulo, pelo amor de Deus, Tiger Junk. Boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Cara, eu tô ansioso, eu estou abrindo o YouTube aqui, o programa dos Donos da Bola, direto na Venezuela, porque eu quero ver essa camiseta do Ribeiro Neto. Eu não tenho retorno de imagem aqui, eu vou ver em seguida e vou dar meu parecer, tá, Meneghete? Grande abraço para todos vocês aqui na concentração do Internacional. Hoje um clima um pouco mais ativo, eu posso dizer, Meneghete, um clima um pouco mais movimentado, porque agora a gente está vendo uma mobilização por parte da delegação do Internacional para o jogo de hoje. Antes a gente via aquela tensão, aquela preocupação, agora não. Agora eu tô vendo uma mobilização, tá todo mundo dizendo não, tem que ser hoje, o grupo está indignado, a gente precisa ganhar hoje. Então hoje eu já acordei, vim pro hotel, eu tô aqui morando na Venezuela, do outro lado da rua, da concentração do Internacional, e já chego dizendo, vim para cá e encontrei hoje um ambiente um pouco diferente daquele que eu encontrei nos últimos 2 dias em que eu estive aqui em Caracas. Tá, vem com o time, Tiger. Me dá o time do Inter.
Time que ontem Mano Menezes testou em atividade no Cocodrilos Sports Park, que é o CT do Caracas Futebol Clube. John é a principal novidade. O goleiro foi testado como titular e Kehler está perdendo a vaga entre os titulares. Não sei se só para essa partida ou daqui para frente, na sequência, a gente vai falar sobre isso. O time do Inter, John, Rômulo na lateral direita, Moledo, Nico Hernandes e Tauan Lara na lateral esquerda. O meio-campo tem Campanharo, Johnny e Alan Patrick. E um trio de ataque, 3 atacantes, Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. É esse o time que o Mano testou ontem na atividade com os portões fechados e que deverá ser utilizado e confirmado na partida hoje, 8 horas da noite, horário aqui de Caracas. Esse time aí, Baldasso. Muda bastante, né? Muda bastante. Todo o sistema defensivo não é o titular. No caso do Kehler, é até uma escolha a saída dele do time para entrar o John, mas nós estávamos com um sistema defensivo que era Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e René. Os 5 estão fora. Joga John, segundo o Tiger, o Rômulo, o Moledo, o Igor Gomes e o Tauan Lara. Muda todo o sistema defensivo. É Moledo e Nico Hernandes. Moledo e o Nico Hernandes, falou Igor Gomes. E tu acha que o Igor Gomes não joga? Não. Não joga. É Nico Hernandes. Começar esperando. O Igor Gomes começa no banco, o Baldasso. Tá bem. De novo, Rômulo, Moledo, Nico e Tauan Lara. Tá bem. Então é todo sistema defensivo diferente. Todo sistema defensivo. Não tem Reserva. Tudo reserva. Não tem o Maurício no meio-campo. E aí abre a possibilidade de ele fazer de novo um time com o Pedro Henrique. Eu poderia estar falando aqui de prejuízos, poderia estar falando de preocupações por ser um time que nunca jogou junto. Mas, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ou a gente dá o tamanho que o Internacional tem, ou a gente começa a tratar a dupla Grenal de outra forma. Nós temos uma figura do programa que é o Ribeiro Neto, né? Que já anunciou aqui que vai valorizar demais uma vitória contra o Metropolitanos hoje à noite. O Inter ganhar do Metropolitanos, o Inter ganhar do Metropolitanos hoje é absoluta obrigação. Obrigação pela dignidade, por ter perdido um Grenal, por ter tomado 2-0 do time reserva do América da Copa do Brasil. Ganhar do Metropolitanos hoje, eu tô andando pro time do Inter que vai estar em campo. É obrigação total ganhar e ganhar bem. Mas pelo amor de Deus, gente, vamos dar o tamanho que o Inter tem. O Ribeiro tá inscrito, mas antes o César. Sem nenhum tipo de flauta, tá? Vou falar muito sério com vocês. John, Rômulo, Moledo, Nico Hernandes, Tauan Lara, Campanharo e Johnny. Fraquíssimo. Se esse início de time vem jogar em Porto Alegre com outra camiseta, o que tu me diz? Que é fraco. Vou te dizer mais. Vou dizer mais para vocês. John, vou repetir porque é importante. John, Rômulo, Moledo, Nico Hernandes e Tauan Lara, Campanharo e Johnny. Nós estamos falando de quantos jogadores aí? 7 jogadores. 7. Um dos piores da história do Internacional. Pois o raciocínio que eu faço é o seguinte, a gente está falando aqui na obrigação de vencer o adversário que seja, e eu concordo, porque nós estamos falando de um adversário, de um país que sequer o futebol é o principal esporte. Isso. A gente sabe que lá na Venezuela, se não me engano, é o beisebol. Tá tudo certo, o Inter tem a obrigação de ganhar. Só que nós não podemos nunca esquecer desse início de time. Não. Porque futebol é jogador. Parabéns pra ti. Futebol é jogador. Esse início de time, se é assim, ó, Inter joga contra o Vitória da Bahia, e aí a escalação do Vitória da Bahia, vocês largam esses 6 caras, o Meneghetti abre o programa dizendo, gente, tem que ganhar obrigação de ganhar desse time. Não, gente, tem total. Esses 7 primeiros jogadores do time do Inter hoje sublinham com toda a força do mundo. Só não é o pior, porque eu te li aquela escalação daquele Grenal. Eu não sei, tá. Tu quer que eu procure? Não, agora não. Agora não vai dar tempo. Tá, mas Quando tu quiser, eu leio. Tem uma escalação que é pior do que essa. É importantíssimo que o torcedor que está assistindo em casa saiba disso. Esses 7 primeiros jogadores que entram em campo hoje fazem parte de uma das piores ações de uma direção até hoje, montando o grupo do Internacional para jogar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É um escândalo. Assim, ó, eu confesso para vocês que eu não consigo entender onde é que vocês querem chegar. Mas tu acha bom? É isso? Não é isso. O Internacional simplesmente tem um grupo de jogadores. Tem jogadores machucados e tudo mais. O Internacional vai com o que é possível ir. Não. Então, assim, quer dizer que se o Internacional jogar bem hoje, ganhar, vocês vão pegar tudo isso que acontecer e jogar na lata do lixo. Eu não vou deixar vocês fazerem isso. Não, tá bem, deixa. Não vou fazer, sabe por quê? Sabe o que tu faz, então? Tu tira a lata do lixo, que nós vamos jogar igual. Não, mas não é possível isso aí. É que assim, aí é injusto.
Aí não, Eu não sei que entra tu nem tá- em campo. Eu sei que tu tá querendo ser o diferente, mas tu não vais conseguir pelo Não vai, seguinte. talvez não deu. Claramente eles não estão querendo dizer que, como é que tu diz assim, é o que tem. Sim, todo mundo sabe que é o reserva, mas mesmo para reserva, eu não estou nem avaliando aqui, eu tô avaliando, tô te explicando, te desenhando a opinião deles. Me desenhando. Mesmo para reserva, a opinião do César e do Baldasso é que é um time reserva insuficiente. E isso, na visão deles, escancara que a janela do Inter foi mal feita. Porque o Inter foi lá e contratou, pagando 200 mil mensais, o Nico Hernandes. E é um zagueiro que demorou 3 meses para estrear e, salvo uma surpresa maior, que até pode acontecer no futuro, hoje não é um cara que tu diga assim, tá, me serve, esse aqui é um baita jogador do time. Só que é o goleiro que deveria jogar hoje. Em primeiro lugar, lateral direito, o Mano tá errando. Tem que ser o Igor Gomes, que é menor que o Gomes. Sabe quem é o goleiro que deveria jogar hoje no Internacional? Hoje. Quem? Deveria jogar há mais tempo. Quem? Ele é feito pelo nome de Carlos Miguel. Daqui a pouco nós vamos falar mais da base do Inter. da base do Que o Inter, Internacional mandou embora em 2021. Porque é indisciplinado. Eu prefiro um indisciplinado jogando bom do que um comportadinho ruim. Agora, tem que ter dirigente para saber administrar o indisciplinado. Ele tem 2,4 metros, é o goleiro que está no Corinthians, jogou, é reserva do Cássio, jogou ontem, e eu ouço maravilhas do Carlos Miguel, que estava no Internacional até a metade do ano de 2021, e o Internacional mandou embora. Porque é indisciplinado. Está jogando no Corinthians, o indisciplinado. Ô, Tagoro, eu vou te colocar uma bola nas costas, mas como tu é muito bom, tá fazendo um trabalho maravilhoso aí, sorte da Bandeirantes, te ter aí em Caracas, eu vou arriscar mesmo assim. Eu vi uma postagem do amiguinho Salzano, que ele tirou uma foto da prancheta do Mano Menezes e tinha ali 3 zagueiros. Tu acha que vão 3 zagueiros ou é só uma situação meio que circunstancial de, era a saída de 3 ali? Tu viu essa foto? No exato momento que todo mundo quer aparecer atrás do Tiger, né? É impressionante. É uma situação circunstancial, tá, JB? Porque o Mano, ele fala bastante sobre isso. Até quando tem o René no time titular, ele sai com 3 zagueiros mesmo jogando em uma linha de 4. Era muito uma situação circunstancial ali, de um momento da partida onde o Inter tem a bola e sai para jogar. Não acredito em 3 zagueiros, não. Até porque, vamos lá, se fosse 3 zagueiros, JB, faria muito mais sentido o Igor Gomes ser o lateral direito, né? Porque o Igor Gomes poderia ser esse zagueiro pela direita. O Mano gosta bastante do Nico Hernandes fazendo esse zagueiro pela esquerda. E ele colocou 3 zagueiros, por exemplo, lá contra o Atlético Mineiro do Mineirão, justamente utilizando o Nico Hernandes. Mas para essa partida, não pelo time que a gente sabe que treinou ontem lá no Cocodrilos Sports Park. Então vai do 4-2-3-1 mesmo, mas essa saída de 3, sim, ela é circunstancial da partida que o Salzano flagrou, tirando a foto, é mais uma questão momentânea do jogo. Ô, Tiger, eu queria que tu reportasse aqui para os nossos telespectadores aquilo que tu falasse hoje com o Benfiquinha na Rádio Bandeirantes sobre o Metropolitanos, né? Que é um time que não tem torcida, que já está desmobilizado na Libertadores, para a gente entender quem o Inter vai enfrentar esta noite aí na Venezuela. O Metropolitanos, o Meneghetti, é um time que está em ascensão. Foi fundado em 2011 e, através do investimento de empresários, vem subindo no patamar do futebol venezuelano. Claro que ainda não a nível do futebol sul-americano, a nível de ser competitivo no futebol sul-americano. Eu ouvi algumas situações sobre a participação dos venezuelanos na Libertadores da América, Meneghetti. Os clubes venezuelanos enxergam a Libertadores da América como a grande oportunidade de vender jogadores. E é para isso que a Libertadores serve aqui na Venezuela. Existem 2 clubes venezuelanos na Libertadores. Existe, além do Metropolitanos, o Monagas, que é da cidade de Manturim. E o objetivo desses clubes é justamente colocar atletas na vitrine para vender para a Europa, para outros mercados sul-americanos, fazer dinheiro, porque competir, eles sabem que não competem. E isso é dado quase como certo aqui. Eu perguntei para os periodistas venezuelanos como que vai ser o jogo, se o Metropolitanos tem chance de ganhar. Todos me disseram, não, chance nenhuma. É goleada do Inter hoje. Todo mundo diz aqui. Eu falei, olha, vocês não conhecem o Sport Clube Internacional. Vocês não sabem do que eu estou falando. Eles, não. Vai golear, não tem como. É outro nível de competitividade. Vou dar alguns exemplos, tá? A folha salarial do Metropolitanos ela é de 70 a 90 mil dólares. 70 a 90 mil dólares. Os salários mais altos do Metropolitanos são na casa de 10 mil dólares, segundo o periodista que eu conversei aqui. E aí vem o fato. O futebol aqui é o terceiro esporte, Meneghetti. Beisebol, balão ao cesto, que é o basquete, o famoso basquete, e futebol. E dentro do futebol ser o terceiro esporte, o Metropolitanos é um clube insignificante do ponto de vista de massa, de torcida, porque foi fundado há pouco tempo.
A expectativa de público hoje para o estádio UCV é de 1.000 torcedores. 1.000 torcedores, o que mostra toda a não mobilização. Hoje o Benfica me perguntou, tem clima da cidade de jogo? Não, nenhum. Ninguém fala do jogo do Internacional aqui, a não ser no nosso mundinho, na nossa bolha aqui do hotel do Internacional. Olha o tamanho disso aí que o Tiger está dizendo. Ribeiro Neto, se a gente fizer um Donos da Bola agora da Rua da Praia, a gente bota mais de 1.000 pessoas. Os caras da Venezuela vão jogar uma Libertadores América contra um bicampeão da Libertadores e talvez coloquem 1.500 torcedores. Esse time aí tem 12 anos. O Assunção Futebol Clube foi fundado nos anos 70. Se pegar o bom time do Assunção, o bom time que tinha lá nos anos 80 e 90, com todo mundo em condições físicas, faz 2 jogos, empata lá e ganha aqui no gramado da Serraria, ganha. Eu tava pensando... Esse time não existe, Ribeiro. Só que o time do Internacional é um time ruim. Eu tava pensando no que você estava falando, eu acho que nós tínhamos que ir direto para sexta-feira. Não deveria? Não, porque a quinta-feira não vale nada. Não vale, é que a gente não sabe o Inter, né? Eu vou te dizer uma coisa. Eu Eu vou tô te dizendo Eu vou te aqui. fazer uma pergunta. Se o Inter ganhar hoje, sabe qual é a colocação que ele vai ter no grupo? Me diz. Uau! Primeiro lugar! Eu vou te Primeiro dizer, lugar! eu vou te dizer. Puxa, Ribeiro. Sabe o que eu vou fazer sexta-feira aqui no programa? O Internacional ganhar do Metropolitanos? Parabéns, cumprir a obrigação. Vamos adiante agora. Não. América na próxima semana e Primeiro, Botafogo. se o Internacional ganhar do Metropolitanos, não estará classificado ainda. Vai ficar num grupo embolado. Quem é que tá classificado no grupo? Não, Ninguém. Eu só vou dar um exemplo, tá? Na outra rodada, Paulinho vai me corrigir. O Inter vai pegar o Nacional lá em Montevidéu. Também freguês Em que vez agora- de perder e o Independiente ganha, vai ganhar do Metropolitanos, o Inter vai para a última rodada fora Vou te das dizer- 2 vagas. vou te dizer Fora. mais. Não. O Inter vai Paulinho, jogar Paulinho. em casa com o que vai. Independente. Não, Não, na Tá última. fora Na fora última. da O zona Inter, de Paulinho, classificação. entra aí, Paulinho, na caixa. Se o Internacional, na próxima rodada, pega o Nacional fora. 7 ou 8 de junho. Se perde, o Medellín, esse aí vai pegar o Metropolitanos, pode ser na lua o jogo. Vai ganhar do Metropolitanos. O Inter vai para a última rodada fora da zona de classificação. Isso sim, mas se vencer o Independiente Medellín na última rodada, estará garantido. Bom, não tem nenhuma garantia, Em casa, né? no Beira-Rio. O Internacional, o Caxias jogou 3 vezes, 2 no Beira-Rio, não Mas ganhou assim, ó, nenhuma. mas olha só. Tu já viu o Independente Medellín jogar, Já além do vi. jogo do Inter? Vi, não joga Pois nada. é. Não, Tá, não joga assim. nada. Eu vi. Sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe o que vai acontecer amanhã? O Inter vai ganhar. E aí vai Hoje, ficar todo... é hoje. É hoje. É hoje. Não, mas amanhã, no dono, o Inter vai ganhar e o Ribeiro vai vir aqui. Viu? Aí não sei o quê. Aí vai estar colorado assim. Paulinho, posso acionar o Paulinho como Olha desse o programa? time Então vamos caras vão contando o programa. jogar. Vamos embora. Eu gostaria depois, se o senhor me der Não, espaço, eu de tô falar abalado alguma coisa. Vamos lá. emocionalmente Meneghetti, pelo que não vocês deixa- falaram não da minha deixa o Ribeiro camiseta. fazer esse showzinho, Tá. cara. Ô, Paulinho, repete assim com todas as letras, por favor. O que acontece se o Inter ganhar desse lixo que é o Metropolitanos? Por favor. Bem, o Inter ganhando hoje, ele vai ficar a uma vitória da vaga. Se vencer o Nacional ou o Medellín, um dos dois garante a vaga. Essa é a questão. E- Vencendo hoje. Tá, e qual é a posição? Hoje em primeiro lugar, se vencer. Por quê? Assunto Mas, certo. ô Ribeiro, qual é o problema? O que não entendeu? Todo mundo sabe disso. Vem cá, virou comentarista do óbvio. É que o Inter não vai jogar com o Real Madrid. Mas, O Inter ô vai jogar com o Ribeiro, tu vem Metropolitanos. aqui no programa com essa camisa justa, marcando os peitinhos, achando que tu tá inventando moda aqui, rapaz. Velho, todo mundo sabe que é obrigação do Internacional ganhar o jogo. Ganhar o jogo Só que de tu veio hoje, com cara. pijama com a camiseta que tu dormiu, Posso você acha desse posso direito? dizer, a parte alta do programa foram os Foi os peitinhos. mamilos. Não, mas ô, Meneghetti, Tô até envergonhado aqui, entendeu? Eu queria... Esse é eu um queria- ponto, esse é um ponto. Eu já conheci empresas que fazem o seguinte, ó. Baixa a expectativa, porque aí qualquer coisa que tu consiga, tu faz mais do que tu imaginava, entendeu? Tipo, tu, sei lá, vamos lá, meta comercial, baixa a meta comercial lá no rodapé, e aí se tu tem um lucro, aí tu diz, tem lucro. Ou, tem lucro. Ou, não, sabe, tu Onde é que reduz... nós vamos chegar? Tu reduz, então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente reduziu tanto a expectativa do Inter, em janeiro todo mundo olhou o grupo e disse assim, vai nadar de braçada, vai ganhar lá e aqui, o Inter vai ser dos melhores primeiros colocados de toda a primeira fase. JB. Aí agora, Ribeiro, o Inter vai fazer o básico amanhã e tu vai vir aqui gargantear que é líder, Mas mas aí é é que pouco. tá. Nós temos que brigar contra isso sempre. Porque Eu senão nós concordo. vamos apequenar a dupla Grenal. O Ribeiro Neto tá querendo tratar como um feito, uma vitória. Vamos ver se vai fazer o básico, tá? Tá. Não, Eu vai ter que tenho, fazer. eu tenho uma posição um pouquinho mais crítica em relação ao que o Inter está produzindo e eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente está falando muito, mas na primeira fase o Inter jogou
duas partidas em casa, os jogos de ida. O Inter jogou a primeira partida em casa, as duas partidas em casa e uma partida fora. A produção do Internacional foi a seguinte: contra o Independiente Medellín, o Inter fez um gol aos 40 do segundo tempo para empatar. Contra o Metropolitanos, o Inter fez um gol aos 46 para ganhar. E contra o Nacional, o Inter sofreu um gol aos 46 para empatar. 2 em casa. O Inter tem, neste momento, uma campanha péssima dentro da qualidade dos adversários. Claro. Neste Ouviu, episódio... Ouviu, Ribeiro? Neste momento é preciso colocar o seguinte: ou o Inter melhora o rendimento, ou o Inter está fora da Libertadores. E eu não estou nem falando de hoje, tá? Tá certo. Eu não estou falando de hoje. Tá. Se o Inter vence hoje, o Inter é líder. O Inter vai jogar com o Nacional em Montevidéu. Se o Inter empatar com o Nacional em Montevidéu, o Inter obrigatoriamente vai ter que vencer o que para mim hoje é o melhor time do grupo. Eu também acho. Tá? Que é o Independiente Medellín. Eu também acho. O Inter não vai, porque César, o Independiente... Quem é que o Flamengo, o grande Flamengo, jogou ontem? Tá, tudo bem, Ribeiro, mas eu não Com jogou contra um time do Shein. do RJ. No Blense. No Blense. Eu só quero te dizer o seguinte. Tá, não, mas não serve. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu no Blense? Sabe o que aconteceu hoje, quando eles chegaram no Rio de Janeiro? Os caras queriam implodir o aeroporto. Ah, mas isso aí é pra Vamos liberar o Flamengo. Taigor, vamos lá, pra te liberar mais informações aí, teu último boletim hoje, antes do jogo aqui no Donos da Bola aí da Venezuela, Taigor. Não, sem áudio. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Aí, garoto. Ligando o microfone é mais fácil. Eu quero falar um pouquinho sobre esse ambiente de mobilização que existe agora, Meneghetti. Se fala em uma indignação, se fala da necessidade de vencer, o que é uma obviedade, mas eu quero falar também a respeito da busca do Inter pela solução dos problemas. Hoje eu tive muitos diagnósticos, tá? Muitos diagnósticos que o Inter tem internamente a respeito dos seus problemas. E assim, o Inter sabe que mudou tarde. O Inter sabe que correu tarde para fazer as mudanças, mas entende que antes tarde do que nunca, ou antes tarde do que mais tarde. E aí, quando se fala da reformulação do departamento de futebol, o Inter deve apresentar nos próximos dias mudanças, mas o discurso que eu ouvi hoje aqui na concentração é de uma pressa não tão grande para contratar esses profissionais, que devem começar a ser contratados, de acordo com o que eu ouvi aqui na concentração, a partir de amanhã, com o retorno do Internacional. Detalhe, o Inter vai contratar 2 profissionais, um coordenador técnico e um executivo, tá? E o coordenador técnico, sim, será alguém de vestiário. A leitura do Internacional é que o antigo coordenador técnico, olhem só, ele era um ótimo profissional, mas foi contratado para o cargo errado, algo que foi falado aqui algumas vezes. Meu Deus! Nós falamos isso aqui, gente! Pode ser! Tipo um jornalistazinho pra falar isso pra eles! Aí eles ficam bravos quando a gente critica, mas nós não falamos ontem, nem semana passada, nem no mês passado. Nós falamos quando foi contratado, assim como falamos do William Thomas, Baldasso. Não, é impressionante. E eu vou dizer uma coisa pro Taigor. O Inter chegou à conclusão agora, César, de que tarde demais as coisas aconteceram, de que tomou decisões tarde demais. Pois eu vou dizer que esta conclusão também aconteceu tarde demais. Tudo é tarde demais no Internacional. É o tempo tudo. Colorado, Cara, eu vou dizer uma coisa, me dói o pulso ainda daquele dia em que eu dava tapa nessa cadeira dizendo que não pode a gente com a bunda aqui descobrir coisa antes que eles. Olha essa de agora. Não. Olha, a irritação do Meneghetti é a minha, de todo Colorado está assistindo. Todo irritado, quando o Sandro Landelli foi contratado, todos nós dissemos da empresa do Rio Grande do Sul, cara, era o Paulo Autuori, é um cara que cheira a grama, é um cara que conhece o campo, um cara que conhece jogador. Esse Sandro Landelli, ele é um cara de gabinete, não é um cara para isso. Aí o Internacional chega agora à conclusão que contratou o cara certo, mas para o lugar errado. É inacreditável. Assim, ó, eu vou falar aqui um negócio que bom que o Tário está dando essa informação, é tardia, de que o Inter precisa de um cara que é um ex-técnico ou um ex-jogador. E o nome de Caim de Maduro, que não vai trabalhar com essa direção, pelo menos pelo que a gente tem de informação, é o do Abel. O Abel seria assim, estaria como uma luva, o Muricy, o Abel e tal. Agora, eu vou humildemente dar uma sugestão. Dar uma sugestão para o Internacional. Hã? Eu também tenho. Tá. Esse cara tem que ser um cara que preferencialmente calçou chuteiro e jogou ou que treinou. E eu acho que tem um nome caindo de Maduro que fez as duas.
Bolívar. Esse é o meu também. Bolívar. Identificação com o clube, identificação, conhece a aldeia, conhece aqui. Eu não falo com o Bolívar, nasceu desde o tempo que ele era jogador do Inter, 15, 20 anos. Conhece a aldeia, mas a gente acompanha. Conhece a aldeia, tem uma carreira de 5 anos de técnico, vencedor como jogador, chega lá conhecendo o jogador, tem que respeitar. Botou 2 faixas de campeão da América no Internacional. Então, a minha sugestão... Foi coordenador. Já que não vai dar o Abel, Bolívar. Foi coordenador técnico da Chapecoense. A última vez que ele trabalhou. E digo outra para vocês. Eu quero ver com o Bolívar dentro do vestiário se vai faltar. O que acontece se alguém entrar com o pé mole e perder 2 divididas no Grenal. É dentro eu dessa quero ver. linha que a minha sugestão é um pouco diferente. É um perfil um pouco diferente. Eu estaria o Dunga para fazer essa função. Também é ótimo. Também é ótimo. Eu prefiro o Bolívar. O Tiger quer falar aí. Vai lá, Tiger. Sobre Bolívar, tá? Que é um nome que tem circulado bastante. Eu conversei com o Bolívar hoje, tá? E ele me afirmou que não foi contatado pela direção, tá? Eu perguntei hoje para ele disse que não foi contatado. Outros nomes, tá? O Abel Braga não vem, como tu falou, nessa temporada. Não será o coordenador técnico do Inter, mas é nesse perfil que a direção vai buscar. Eu só tenho uma pergunta. O Bolívar, ele não jogou com o Mano no Guarani de Venâncio? Jogou de lateral direito. Ele surge... Sai do Grêmio, vai pra lá e volta pro Inter. Ele surge e renasce no futebol graças a Mano Menezes. Ele sai da base do Grêmio, vai para uma parceria que o Grêmio tinha com o Guarani de Venâncio Aires, e a partir daí ele volta pro Internacional e aí faz a história dele aqui. Um abraço, Tiger. Bom trabalho na Venezuela. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Bom programa por aí. Hoje, 8 horas da noite, horário aqui de Caracas. 9 horas da noite, horário aí do Brasil. A partir das 8 horas da noite, o jogo aberto para transmissão de Metropolitanos e Inter. E nós estaremos aqui direto de Caracas contando absolutamente tudo. Como é bom. Um grande trabalho do Tiger Junk nessa cobertura internacional. Tiger é bom. Não, como é bom tu ter um bom repórter, um cara que é profissional. O Tiger, pra quem não sabe... O Tiger, ele veste a camisa da Bandeirantes. O Tiger vive a Bandeirantes, é um negócio... Eu não lembro. Talvez o Simon Bianchini, teu filho, o Ribeiro Neto, era um cara que trabalhava tanto quanto o Tiger. Mas o Tiger veste a camisa da Bandeirantes, ele às vezes perde a saúde, a gente brinca com ele, porque ele pensa na Bandeirantes, ele briga pela Bandeirantes, ele trabalha pela Bandeirantes, e aí ele vai lá e dá um show, consegue informação. E tu tá falando do todo, né? Eu tô só falando da cobertura, que é um espetáculo, do ponto de vista de qualidade de depoimento, de passar o ambiente que o Internacional está vivendo lá. Além desse perfil, o talento desse rapaz, né? Não. Muito talentoso. Se a concorrência... Eu descobri, Meneghete. Se a concorrência quiser tirar o Tiger... A gente não deixa. Foi tão elogiado nesse programa. Não. Luiz Soares foi mais. Se a concorrência quiser tirar o Tiger Junk, a gente vai fechar o portão da Bandeirantes, não vamos deixar ele sair daqui da... Vamos descobrir qualquer proposta. Eu e o Baldasso, por favor. O Paulinho tá feliz da vida. Descobri. O quê? Descobri, Baldasso. Paulinho? Essa diretoria do Internacional, ela é tão evoluída que ela está vivendo o calendário europeu. Tudo no meio do ano, é verdade. É só do meio do ano em diante. E o ano começa em junho para essa diretoria. Aí vamos disputar o troféu 7º lugar do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da situação do Ferreirinha, por favor. Porque ela é boa, Meneghete. A situação do Ferreira ela é boa dentro do contexto Ferreira, tá? Vamos entender. O Ferreira teve uma lesão lá no mês de março, desde então está no departamento médico, foi uma lesão muscular grave, né? E agora está aparecendo no gramado. É um retorno, tá? Lento. Apareceu apenas agora no gramado. Estamos falando do final do mês de maio. Mas a informação que vem do departamento médico do Grêmio, ela é promissora para o Renato. A ideia é que o Ferreira seja totalmente liberado para as atividades daqui a um mês, Meneghete. Ou seja, final do mês de junho. E aí, a partir do início de julho, a alternativa de velocidade do atual elenco fica de novo à disposição. Quem sabe daí com algum concorrente por conta da janela aberta. Que as especulações vão surgir, não tenho dúvida. Tem uma preocupação especial aí com o gramado sintético do jogo de sábado contra o Atlético Paranaense? Tem sim. O Renato, né, não gosta do gramado sintético, Meneghete. Isso é claro. E ontem nós tivemos a possibilidade de conversarmos com 2 defensores sobre o gramado, sobre o terreno do jogo. A gente ouve primeiro o Bruno Vini. Ele fala sobre o sintético e a relação com o desempenho. É normal que a equipe da casa que joga sempre ali esteja um pouco mais adaptada, né, a essa questão do gramado.
é um pouco de vantagem pro time local, porém todo mundo aqui já teve a oportunidade. Minha estreia no Grêmio foi no sintético do São José e encontramos, é bastante difícil jogar. Só que tem que superar, cara, não tem como você escolher. Estamos vendo também muitos gramados aí por estádios no Brasil de grama natural em não boas condições, então também você tem que ir superar essa dificuldade e tentar vencer. Não dá para ser usado como desculpa, mas é inegável que tem uma diferença sim, que o time se beneficia disso pela adaptação de usar mais ali, porém a gente sabe que é uma dificuldade que tem que ser superada e nós vamos lá para isso. Se tem uma posição que sofre mais com o gramado sintético e velocidade da bola é a de goleiro, né? Nós vimos ali o Gabriel Grando do lado do Bruno Vini e o Grando também falou, apesar de que ele não será o titular no final de semana. Olha a opinião do Gabriel Grando. O sintético muda muito, né? Principalmente, eu já joguei no sintético Atlético Paranaense, a bola corre muito mais. E então você tem que estar preparado sempre, porque você tem que, um exemplo, uma bola que é uma bola longa, você tem que esperar ela definir se ela vai quicar e vai correr, ou se ela vai quicar e vai parar. E como eu te falei, ela corre muito, né? Mas tem que estar preparado para tudo, como o Bruno falou antes, o jogador tem que estar sempre preparado para tudo. Pro goleiro é complicado. Claro que o jogador tem o permanente, né? O joelho, o tornozelo, o gramado é mais duro, mas pro goleiro, o César, tem essa dificuldade da bola. Quando ela quica no chão, ela ganha velocidade. Ah, sem dúvida. É sempre complicado esse tipo de gramado, porque ele não tá no costume normal do jogador. Eles não treinam nessa situação. Quem treina leva muita vantagem. E a gente vê na estatística desses times, o Atlético Paranaense é um dos times que tem o melhor fator local do Brasil. E tem a ver com o gramado. A gente não pode tirar isso. A crítica muitas vezes que eu faço é se isso tem relação com as lesões ou não, porque a alegação de não jogar muitas vezes é pelas lesões, né? Então tu coloca isso. Agora, que é mais difícil jogar lá, não tem dúvida, os jogadores não têm tanto costume e isso a gente tem nos números. O Grêmio vai com os reservas, acho interessante a manifestação do Vini, porque ele vai para o jogo. Eu achei que ele poderia não ir para o jogo. E ele vai, e aí a minha dúvida é, será que ele vai compor os 3 zagueiros de novo? Será que ele vai com 2 zagueiros? Mas em cima exatamente da pauta da dificuldade, o campo do Atlético Paranaense, diferente até do Palmeiras, que é misto, o campo do Atlético Paranaense, os números indicam que realmente é muito complicado. Eu não joguei, mas eu já fui lá, Ribeiro, e o gramado é assim. Não, mas ninguém está discutindo. Eu nunca joguei. Mas ano que vem, a previsão é de que vai ter mais uns 3. O Grêmio não vai mais jogar o campeonato. Não, vamos largar o campeonato, porque sintético nós não vamos. Não, vamos lá. Sabe o que era interessante fazer? Porque a grande argumentação talvez o negócio seria botar grama sintética na arena, do jeito que tá. Existe isso. Talvez seja a solução essa. O técnico do Palmeiras, esses dias, deu uma entrevista dizendo que é melhor um gramado sintético que um gramado natural ruim. E eu não sei se ele não tem razão. A outra coisa que alguém poderia fazer, algum jornalista poderia fazer, é um levantamento. Se Palmeiras e Atlético Paranaense têm uma média de lesões maior do que dos grandes clubes do futebol brasileiro. Para saber se realmente o gramado sintético... O Palmeiras não tem ninguém no DM. Sim, mas então é balela esse negócio do gramado sintético. Não é balela, sabe o que é? Então eu vou dizer para vocês o que é. É o perfil e o biotipo do jogador. O jogador que tem problema com Palmeiras são extraterrestres. Não é. É que talvez eles não sejam tão pesados, talvez eles não tenham já um histórico anterior de lesões. Histórico anterior de lesões, entendeu? Essas coisas. Você está querendo dizer que a dupla Grenal contrata jogador bichado? Não tem nada a ver. Assim, o que acontece, tá, Ribeiro? O que acontece? É como a gente na vida. Tu tá treinando num ambiente, tá? Tu tá treinando num ambiente, tá tocando num ambiente. Tu muda o ambiente, é óbvio que tu tem dificuldade. É como tu mudar o peso da bola. A bola pica um pouco diferente. O Meneghetti acabou de citar, pro goleiro ela pica e vai mais rápido. Se tu não está acostumado, porque tu não tem como estar acostumado, porque tu não consegue treinar nesse ambiente, é natural. E outra, tu não consegue fazer isso. Vamos lá, fazer um treino de reconhecimento. Não, isso é tempo de trabalho lá. O Sorondo uma vez jogou no gramado sintético do Passo da Areia, a seguradora depois do jogo deu perda total dele, né? Ele quebrou 7 partes diferentes do corpo dele. Já pode chamar a Dávila aí com o Grenal do Sub-20. Vai lá, Ribeiro. Quer falar? Não, eu quero dizer o seguinte, Newton Santos, o Atlético, o Corinthians e o Palmeiras hoje. São 4, tá? No ano que vem, mais uns 3. Eu vou dizer assim, ó. O que um clube profissional como o Inter e Grêmio tinham que ter há muito tempo era um dos vários gramados de treinamento ser sintético.
Aí acabava a desculpa. Não, é só treinar no Passo da Areia, por isso. Não, mas No Passo da Areia. Não, Meneghete. O gramado do Passo da Areia é um fusquinho, os caras têm uma Lamborghini. Eu quero colocar não o é a seguinte, mesma tá? coisa. Se o gramado sintético, nós estamos chegando à conclusão, vocês estão chegando que faz mal, então não tem que treinar no sintético. Ó, o que eu tô colocando, o que eu treinar? coloco, tá? Eu acho que tem diferenças. Por exemplo, nessa própria relação da Arena da Baixada com o Allianz Parque. O campo do Palmeiras é muito melhor que o campo do Atlético Paranaense. E eu tô falando visualmente, eu não tô falando de jogar. Pra ver o jogo. O Davi lá, vamos falar do Grenal do Sub-20 ontem. Vamos, Meneghete, só deixa eu agregar o debate aí. O Grêmio tem gramado sintético no CT do Cristal, né? A estrutura Grêmio logo tem uma possibilidade de treinamento se fosse preciso. Nós tivemos ontem o clássico Grenal do Campeonato Gaúcho, Sub-20, e o Grêmio venceu pelo placar de 1-0. A gente vê o gol, um gol de um jogador que esteve no Grenal do Profissional, Natan Fernandes, ou Natan Ribeiro, mas no Grêmio ele é conhecido como Natan Fernandes. Ele foi o autor do único gol da partida. Ele com a bola do meio da rua, perna direita, ele que é um ponta pela esquerda, finaliza e coloca o Grêmio como vencedor do clássico 1-0 neste jogo do Campeonato Gaúcho Sub-20, muito comemorado, e esse garoto deve estar no final de semana no jogo contra o Atlético Paranaense. A gente já fala mais sobre isso, só a manchete pra vocês. Tá bem alinhado o time Sub-20 com o profissional. No meio campo, ninguém marca, ninguém chega, ninguém divide, todo mundo fica olhando o adversário jogar. Entrou aí o Grenal de ontem, né? Eu vou comparar pra vocês aqui a campanha do Inter e do Grêmio no Campeonato Gaúcho Sub-20, que chegou à 4ª rodada. O Inter estreou contra o Monson, 2-2. Na mesma rodada, o Grêmio estreou contra o Novo Hamburgo. Fora de casa, ganhou de 2-0. Depois o Inter pegou este mesmo Novo Hamburgo em casa, empatou em 1-1. Na segunda rodada, o Grêmio ganhou do São José por 3-2. Aí depois foi a vez do Inter encarar o São José fora de casa, perdeu por 1-0. Nesta rodada, o Grêmio goleou o Cruzeirinho fora de casa por 4-0. E ontem tivemos o Grenal, mando de campo do Inter. O jogo acho que foi no Cruzeirinho. Vitória do Grêmio, a gente está vendo o gol aí por 1-0. Consequência, o Gauchão abriu no Sub-20. No grupo B estão Inter e Grêmio. O Grêmio tem 12 pontos colocados. O Aimoré fecha a zona de classificação. É o 4º colocado com 9 pontos. O Inter é o 5º colocado com 2 pontos. A campanha do Inter é um vexame, 2 empates, 2 derrotas, ameaçadíssimo de não se classificar para a próxima fase do Sub-20. Eu descobri ontem que tem uma série de jogadores machucados, mas a base do Internacional tem também problemas. Outra coisa que eu descobri ontem, que há uma celebração na base pela saída de William Thomas, porque ele era uma espécie de tranca-pista. Quando queriam trocar algum treinador, o William Thomas sentava em cima e ficava mais de 60 dias para tomar a decisão. Mas tem muita coisa para ser revista na base colorada. A minha celebração grande vai ser quando o Gustavo Grossi for embora do Internacional. Eu vou te dizer uma coisa, é grave o que tu colocou aí, é vexatório essa situação no Gauchão, mas não vai faltar o bonde do passapano para dizer, mas os últimos campeonatos gaúchos o Inter ganhou e tu não falou nada. Então eu vou dizer uma coisa, o que me importa não é o título, não é a colocação na tabela, o que me importa é a formação de jogadores. Alguém viu o jogo do Inter ontem? Alguém tem visto a base do Internacional jogar? Pois eu digo para você daqui, não tem nada. Não tem nada. Baldasso, mas tu não pode responsabilizar porque o trabalho é a longo prazo. Então vamos lá, vamos pegar as sementes que estão se plantando. Sub-15. O Grêmio tem 4 jogadores convocados à seleção brasileira. O Inter não tem nenhum. No começo de 2021, ofereceram de graça para o Internacional um jogador chamado Vitor Roque. O Inter não quis, o comando da base do Inter não quis. Ele foi para o Cruzeiro, 1 ano depois o Inter estava oferecendo uma banana de dinheiro para o Cruzeiro para trazer ele para cá e ele nem assim conseguiu porque ele foi para o Atlético Paranaense. Eu vou dizer uma coisa para vocês, estão destruindo com as categorias de base do Internacional. O meu medo não é só agora. O meu medo é que esse trabalho que está sendo feito lá deixe um legado quando terminar a gestão que demore anos para conseguir botar no trilho de novo. É inqualificável o trabalho que está sendo feito na base do Internacional neste momento. Vocês repararam que no time principal do Inter, embora a gestão do presidente Barcelos tivesse no seu programa um projeto para que, ao final da gestão, 40% do time fosse formado pela base, do time titular, 2 jogadores. Um que está perdendo a posição, Kehler, contestadíssimo. O outro é o Johnny. Eu não vou considerar o Luiz Adriano como base, né? Porque o Luiz Adriano jogou na base do Inter em 2005 e 2006. Não tem idade para ser considerado assim, cara. O Kehler está há muito tempo. Não, mas ele vem da base, né? Mas aí o Vem Luiz da base. Adriano... E o Johnny, só 2 contestadíssimos.
A base do Internacional não tem fornecido jogadores com capacidade nem para agregar qualidade ao time e nem para venda, e a gente sabe que a base é a subsistência financeira do clube. Diga lá, Jefferson. Vamos lá então, Meneghetti. As dívidas do financiamento do seu veículo, cartão de crédito, empréstimo bancário ou até mesmo o limite do cheque especial estão tirando a sua paz? Você fica até com dor de cabeça só de lembrar dessas dívidas? Então procure a Rio Grande Resolve. A Rio Grande Resolve conta com um time de especialistas que pode negociar e até reduzir significativamente o valor das suas dívidas. Não acredita que pode ser tão simples e tão fácil? Então entre em contato agora mesmo com a Rio Grande Resolve. Envie aquele joinha para o nosso WhatsApp 51 99 619 7350 que faremos uma análise da sua dívida gratuitamente. Rio Grande Resolve, resolvendo problemas financeiros. Meneghetti. Obrigado, Jefferson. Dávila, mais um destaque da Central Band do Esporte, por favor. E eu quero voltar ao CT Presidente Luiz Carvalho, Meneghetti, porque nós estamos falando que o Grêmio, de alguma maneira, está esvaziando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, já que o time será preservado, time titular, eu me refiro. E é verdade, o Bitelo não vai jogar, o Luis Soares deve ser preservado, Felipe Carbage é outro, mas existe um jogador que deve ganhar minutos, pelo menos ser relacionado, e que é uma novidade. E uma notícia positiva pensando na Copa do Brasil. João Pedro foi liberado pelo departamento médico, treinou ontem e está à disposição do Renato. Lembrando que o João Pedro ele estava ganhando espaço como titular quando se machucou e agora a disputa com o Fábio vai ser reativada. Os donos da bola vai ao intervalo e o Dávila está na live do YouTube. Chega mais aqui, vamos lá, vamos bater um papo na live do YouTube dos Donos da Bola, intervalo, e eu tô abrindo aqui a live, nós somos 22 mil neste exato momento, tá? 22 mil e eu quero saber o que vocês estão falando. Vamos lá, ó, o Rudimar, João Pedro no sintético voltando de lesão. O Rudimar tem um ponto importante, tá? Eu disse que ele vai viajar. Não acredito que o Renato vá dar muita minutagem para o João Pedro voltando de lesão, porque o Renato ele tem a restrição com o gramado sintético, tá? Mas é uma possibilidade, ainda mais porque, né? Ganha minutagem e vai para o jogo contra o Cruzeiro no final da próxima semana. Dávila, se o Inter perder hoje é fiasco, Matheus Bilíbio, fiascão, né, velho? Metropolitanos, com todo respeito ao Metropolitanos, mas o Tiger Junk já deu todo o cenário e o contexto de lá. Não pode perder pro Metropolitanos. Se perder, tá fora. Se perder, acabou a Libertadores da América, né? Eduardo, JB também, hein? JB também o quê? Ah, tô falando da camisa do JB. Eu curti, achei bonita. Gostei do estilo do Ribeiro também. Personalidade ali de, né? Gabriel Moretti. Abraço, Gabriel. Um abraço, Bruno. Um abraço, Renan. Todo mundo que tá pedindo aqui, abraço tá tomando. Dávila. Carlos, abraço. Pediu abraço, toma um abraço. O Carlos Miguel. Também Marcelo Trilha. Fica, Tiger. Fica onde? Na Venezuela? Ou fica aqui? Não entendi. Esclareça, por favor. O Tiger Junk volta amanhã, depois do jogo, direto para Porto Alegre, né? Assim esperamos. Tiger foi vendido? Pergunta o Wagner. Não, emprestado. O Ribeiro tá usando o uniforme de treino do Grêmio. Pô, tá bonito o uniforme de treino do Tricolor esse ano, velho. Nos últimos anos tava meio, né? Meio bagaceiro, mas esse ano tá bonito. Dávila, manda um salve pra galera da academia. Power. Abraço. Pô, você é velha, né, mano? Pô, me vem com um negocinho novo, entendeu? Me vem com umas coisinhas novas. Com do Power, velho. Dávila, que? É o Pedro Souza. Manda um beijo pra minha tia. Vamos ver se essa é nova, ó. Vamos lá. A Deide. Dona Deide. Sobrenome não precisa, né? Beijo, tia do Pedro Henrique, Dona Deide. Saúde pra tia, pra mãe, pro tio, né, Pedro? Salve pra Bombinhas! Bombinhas existe! Salve, Bombinhas! Tchau!
colocar aí, Paulo Pires, por favor. Resultado final, interativa, projetando o jogo do Internacional hoje e qual será a maior dificuldade do Inter contra este Metropolitanos. Vencer o abalo psicológico das últimas derrotas, venceu essa alternativa, 61%. Estruturar bem a defesa e não sofrer gols, 8%. Criar chances de acertar nas finalizações, 20%. O adversário, o Metropolitanos, que vai jogar a vida, 11%. Hoje nós não temos o nosso Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, que tem uma grande jornada que abre, Ribeiro Neto. Bom, nós temos atualidades a partir das 4 da tarde. Né? Tá bem. Vamos até às 6 com o Calvo correr hoje, porque o velho vai dar descansada, né? Aí tem a Voz do Brasil às 7 e às 8 nós tocamos ficha aí com... A partir das 8 horas, então, 8 uma grande horas, jornada e com o o Tiger Tiger Junk, direto da Venezuela. Direto de lá, Venezuela. E a gente volta amanhã com a repercussão completa de Inter e Metropolitanos ao meio-dia aqui na Band TV com o nosso Donos da Bola RS